Bom dia, galerinha do nono ano. E aí, preparados para mais uma aula de história? No mês de outubro, vamos aprender sobre a Revolução Russa de 1917. Primeiro, vamos entender um pouquinho o que significa revolução. Vamos compreender o significado dessa palavra. Revolução, ela vai vir com o significado de mudança. Então, a Rússia, ela vai ter vários processos em que vai gerar uma grande mudança na Rússia. Então, nós vamos entender que mudança foi essa, certo? Para entender um pouquinho sobre que mudança foi essa, o que é a Revolução Russa, vamos compreender como era que estava a Rússia antes da Revolução. Bom, a Rússia, antes da Revolução, o maior país em extensão territorial, com a população basicamente agrária, formada por camponeses, a maioria da população morava no campo, era uma Rússia czarista. O que é isso? É uma monarquia absolutista. Então, na Europa, somente a Rússia tinha uma monarquia absolutista em pleno século XX. O poder era todo concentrado na mão do czar. No momento estava no poder a dinastia Romanov. E na Rússia, como ela era agrária, tinha uma economia atrasada, havia várias rebeliões camponesas diante do contexto de precariedade de vida em que a população russa vivia. Só para vocês terem uma ideia, mais de 80% da população vivia no campo. Uma das principais rebeliões foi a rebelião Pugachev, que ocorreu entre 1773 e 1775 e foi reprimida pelo czar. Vai ocorrer uma modernização na Rússia e na sua indústria. Vários países europeus eles vão começar a investir na industrialização da Rússia e muitas pessoas vão sair do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Como vai ter farta mão de obra, então, junto com esse capital estrangeiro, vai ocorrer uma industrialização na Rússia, Vão começar a abrir indústrias, certo? Essa industrialização ela é impulsionada principalmente pela exploração de petróleo e a produção de aço na construção de ferrovias. Como é que vai ser a mão de obra nessas indústrias? As condições de trabalho vão ser precárias. Só para vocês terem ideia, os trabalhadores eles tinham uma jornada de cerca de 14 horas diárias. Então, eles não vão estar satisfeitos. E daí vai haver várias greves operárias, certo? Diante desse contexto de opressão dos camponeses, do operariado, vão ter dois alemães, Karl Marx e Friedrich Engels, que no século XIX vão criar uma corrente de luta dos operários contra as péssimas condições de trabalho. Essa nova corrente, que era dentro do socialismo, vai receber o nome de socialismo científico, certo? Essa doutrina de Karl Marx, ele tinha duas obras, que eram obras que continham essas ideias, que era o Capital e Manifesto do Partido Comunista, onde Karl Marx e Engels eles vão defender a transformação da sociedade através da repartição da riqueza, ou seja, dividir a riqueza. Eles vão se opor ao liberalismo, vai defender uma maior igualdade social e uma sociedade sem classes. Essa era a proposta das ideias da doutrina marxista. Então, essas ideias elas vão começar a circular entre os operários. E, diante desse contexto, na Rússia,
de pobreza, de revolta, vão surgir partidos políticos, né? Principalmente da união dos operariados. Vai surgir o Partido Operário Social Democrata Russo. Só que eles vão ser bem divergentes nas ideias dele e eles mesmos vão se dividir entre os bolcheviques e os mencheviques. Bolcheviques liderado por Lenin, né, que tinha como estratégia confiar a luta revolucionária a um partido centralizado, disciplinado, que unisse soldados, operários e camponeses. O objetivo era conquistar o poder por meio de uma revolução socialista. Os mencheviques, liderados por Martov, queriam, né, a estratégia era promover uma revolução burguesa contra o czarismo e depois chegar ao socialismo pela via eleitoral. O objetivo era aliar-se à burguesia para chegar ao poder e depois evoluir para o socialismo por meio de eleições. Vejam que são objetivos bem diferentes e estratégias bem diferentes, né? Bolcheviques, que significa maioria, mencheviques, minoria. Lembrem desse nomezinho aqui, ó, Lenin, certo? Bom, daí o que acontece, certo? Indiferente à situação de penúria do seu povo, né, o czar ele vai se envolver em conflitos. Um deles é uma guerra contra o Japão. Então, veja, a sociedade com condições péssimas e ainda o rei entra em uma guerra, em um conflito, não é? Por quê? Porque a gente está ainda naquele contexto, lembram do contexto de disputas imperialistas? Então, o czar da Rússia ele também estava nessas lutas imperialistas. E daí ele vai entrar em conflito com o Japão pela disputa de um território o território da Manchúria, né? E muitos operários vão se reunir, vão fazer uma passeata com suas famílias, né, com abaixo-assinado e vão em direção ao Palácio de Inverno, que era o palácio do czar. O czar manda reprimir, né, e muitos morreram porque ele manda reprimir violentamente, certo? Atirando a queima-roupa nessas pessoas que estavam envolvidas nesse movimento, que era um movimento pacífico. E como era um movimento inicialmente pacífico, proposto pelos operários, e o czar manda reprimir, ficou conhecido como Domingo Sangrento, porque muitos morreram, né, nessa repressão do czar. Daí é formado, diante desse contexto, né, os sovietes. Né, muitos levantes populares vão ser organizados pelos sovietes, que eram deputados que foram eleitos pelos operários. E daí vai surgir um contexto, né, de conflitos na Rússia, né, que a gente vai chamar de processo revolucionário. Bom, contexto de pobreza, né, os operários estavam insatisfeitos, a população do campo também. Para completar, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Vão surgir mais protestos, certo? E eles vão exigir a derrubada do czar.